Fala pessoal, vamos falar sobre a minha fórmula da imortalidade, retenção de fezes, que é uma dos três pilares, as três técnicas que eu utilizei, que eu pratiquei ao longo de anos, para chegar no estágio que eu denomino imortalidade virtual, tá bom? Eu vou dar um resumo pequeno, né? Porque as pessoas podem já se inteirar desse assunto sobre a minha tese da imortalidade biológica natural, indo no meu site www.curadamorte.site, tá? No meu canal do YouTube aqui vocês também têm um link para isso lá no meu perfil, tá bom? Então eu sou o criador de uma fórmula da imortalidade que até agora só funcionou comigo, né? Que consiste em fazer reposição de espermina diretamente no sangue pela via cavitada dentária ou pela ingestão seminal. E tem também a retenção de fezes, ou como eu chamo, não evacuação, ou seja, parar de evacuar, viver sem evacuar. E, por último, a abstinência de sono, tá? Então, no meu site vocês leem sobre isso. É uma fórmula de 3 estágios ou 3 técnicas principais. Se essas técnicas forem dominadas, eu suponho, sim, eu teorizo, na verdade eu sou convicto sobre isso, tá? Que o ser humano possa se tornar imortal. Mas essas técnicas são perigosas para a saúde, não foram aprovadas pelo Conselho Científico, não foram oficializadas e podem ser muito perigosas para principiantes, pessoas despreparadas, doentes, idosos e, sem dúvida nenhuma, ninguém com menos de 25 anos deve nem sequer pensar em fazer essas coisas. Não recomendo a ninguém isso. Eu estou só contando o meu caso para vocês, tá bom? Olha, retenção de fezes, eu vivo sem evacuar, né? Há aproximadamente, provavelmente já bati essa marca, já deve ter passado 4 anos. Eu vivo sem evacuar fezes, tá? Eu não evacuo, ponto. Vamos ver aqui no meu site alguns pontos importantes sobre isso. Depois eu vou mostrar partes de uma conversa com a Dipsy IA que eu tive, né? Que também fez alguns pontos importantes surgirem sobre essa questão de viver sem evacuar, que começa com a retenção de fezes, né? Eu comecei retendo fezes até chegar num estágio onde o meu corpo parou de produzir fezes e, portanto, eu vivo sem evacuar. A partir daquele ponto eu parei de evacuar, certo? Então vamos lá. Toda a questão da não evacuação, retenção de fezes, recai numa divisão muito importante, uma separação entre ciência mortalista e ciência imortalista, tá? A minha ciência é imortalista. Eu sou um imortalista. Eu acredito na imortalidade biológica natural. Eu me considero um imortal virtual que não vai envelhecer, não está envelhecendo, tá? E a ciência mortalista é a ciência padrão, convencional, que as pessoas seguem e diz que você vai envelhecer e vai morrer. Na verdade, isso é praticamente um dever, né? Porque as pessoas têm até, elas ficam até chateadas quando eu conto sobre minhas ideias para elas. Elas ficam até nervosas, quase como um culto mesmo, né? Essa ciência mortalista, ela meio que está completamente hipnotizada pela ideia de que envelhecer e morrer é completamente natural, o que é uma enorme mentira, tá bom? Então, existe uma divisão muito grande entre ciência mortalista e imortalista, quando se trata do processo digestivo, da microbiota intestinal e
de viver evacuando ou sem evacuar, né? E é irreconciliável, tá? Não, praticamente não tem como conciliar as duas visões, elas são completamente opostas, tá bom? A medicina convencional prega que precisamos de bactérias para digerir alimentos, tá? Então é isso. Mas na visão imortalista, isso é uma mentira, tá bom? Certo? Porque o imortalista considera que vírus, fungos e bactérias não são simbiontes. Eles são parasitas. Eles são agentes que infestam o seu corpo. Eles infestam o corpo humano e impedem a evolução do corpo rumo a um estado de pureza energética e eficiência compatível com a imortalidade. Tá? Mas a ciência mortalista diz que a flora intestinal é benéfica, ela existe como benéfica, mas também tem uma parte que pode ser nociva, né? Ela só existe, a flora intestinal benéfica, porque o corpo ainda não conseguiu expurgar todos os invasores. Essa é a visão da ciência imortalista, ou seja, o ser humano só tem essa suposta flora intestinal benéfica porque ele ainda não conseguiu expulsá-la. Então, os seres humanos vivem em um acordo com os invasores, eles vivem em um acordo com as bactérias. Eles não têm capacidade, força para eliminar as bactérias do organismo, mas né, eles também não podem conviver com elas, porque eventualmente cobra o preço na saúde, né? Quando o sistema imunológico finalmente tenta eliminar, né, as bactérias da microbiota intestinal, um exército de nutricionistas, médicos e farmacêuticos, com a cumplicidade do paciente, se mobiliza para suprimir a resposta imune e restabelecer o equilíbrio parasitário, o equilíbrio da microbiota intestinal, tá bom? Então, a própria ciência mortalista já defende com unhas e dentes esse dogma da simbiose, tá? Simbiose mutualista, certo? As bactérias têm uma relação mutualista com o hospedeiro humano. Elas beneficiam o hospedeiro humano, auxiliam na digestão e na produção de nutrientes, tá? Essa é a visão deles. Só que na ciência imortalista, ou na tese imortalista, é uma narrativa ingênua, tá? Do ponto de vista imortalista, não existem bactérias benéficas, não existe simbiose real, só existe uma colonização oportunista e um parasitismo disfarçado, tá bom? E é claro, o hospedeiro enfraquece e os micro-organismos dentro dele consomem os recursos, né, até a exaustão. Na medida que ele enfraquece, envelhece, os micro-organismos vai lá e devoram ele de dentro para fora, tá bom? E aí não tem mais distinção nenhuma. Toda a microbiota intestinal, seja ela benéfica ou patogênica, boa ou ruim, vai devorar o organismo sem piedade. De fato, algumas pesquisas recentemente estão repensando esse assunto. Já tem alguns cientistas questionando que os micróbios intestinais não são amigos da saúde humana. Tá? Eles são inimigos na maioria dos casos, ou em todos os casos, ou em diversos casos. Porque o sistema imunológico tem que constantemente lutar para mantê-los sob controle, certo? Ou seja, imagina a porcentagem da energia vital que isso consome, essa guerra constante contra os micróbios, né? Dentro de você. Quanto que consome da sua energia? Imagina isso. Imagina se você não tivesse que gastar toda essa energia diariamente, o seu corpo não tivesse, né? Consome uma enorme quantidade de energia na vida. Os micróbios, na verdade, podem estar acelerando ou promovendo ou literalmente causando o envelhecimento humano, ok?
tá? E já tem alguns cientistas pensando sobre isso. Eu tenho algumas fontes lá no meu site falando sobre isso, tá? Ou seja, o ideal talvez seja viver sem um microbioma intestinal, ok? Com um trato intestinal estéril, ou o mais próximo disso possível, tá? Embora isso seja, sim, impraticável para a maioria das pessoas e perigoso, inclusive, dentro das condições de vida delas, tá? É perigoso, sim, mas eu superei. Eu superei os perigos disso e hoje eu vivo com, ou, na verdade, sem um microbioma intestinal ou com uma quantidade desprezível de ali. Eu reduzi bastante, né, a minha microbiota intestinal, tá? Então, pessoal, a relação entre o hospedeiro humano e o microbioma intestinal não é uma simbiose, mas sim um parasitismo de baixo nível, tolerado, né? Até uma certa idade, as pessoas, o corpo humano, né, tolera esse parasitismo, mas depois aí começa a ficar custoso demais, né? Energeticamente falando, e a pessoa envelhece e morre, tá? É um equilíbrio instável e temporário, não é uma amizade, tá? É uma amizade falsa, certo? Porque quando você estabelece a ligação causal entre ter a mera presença, né, de um microbioma intestinal e todas as doenças, né, que as pessoas enfrentam, por exemplo, inflammaging, aqui ó, cânceres e muitas outras doenças. Por exemplo, né? Eu tenho uma lista aqui, ó. Disbiose, as pessoas têm. Inflammaging também, que é um termo novo aí, né? Que é a inflamação característica do envelhecimento. Leaky gut, ok? Ó, vazamento, né? Bactérias indo para o sangue, atravessando, né, a parede do intestino, indo para o sangue. Parasitose verminose, câncer coloretal, né, que está matando pessoas jovens, inclusive. Hemorroidas, constipação, deficiência nutricional, né, má absorção de nutrientes e geralzão, né, generalizando tudo, aí imunossenescência acelerada por causa da microbiota, tá bom? Ou seja, a própria presença da microbiota causa ou acelera o envelhecimento, tá? A crença está ligada ao envelhecimento, está ligada, acompanha, determina o envelhecimento, mas evoluiu essa crença recentemente e os cientistas já estão afirmando, acelera o envelhecimento, contribui para o envelhecimento, tá? Só que ainda falta um pequeno, né? Um passo, na verdade um gigante pequeno passo para eles darem, que é concluir causa o envelhecimento. Eles ainda não chegaram no causa, né? Mas eles já estão falando acelera, contribui, tá bom? Eles já estão nesse ponto. E eu não tenho esse problema. Eu não tenho nenhum desses problemas, porque eu não produzo fezes. Meu corpo não produz fezes sólidas, tá bom? Não produz. É isso aí. Pessoal, o meu corpo não emite fezes porque ele simplesmente não as produz em estado sólido, tá? O produto da minha digestão é líquido fecal. Líquido fecal. Eu não produzo fezes sólidas há 4 anos, tá? 4 anos. Por quê? Eu elevei meu metabolismo corporal a ponto que o meu sistema entérico, ele, ele expulsou a flora bacteriana. É exatamente isso. A flora bacteriana e o microbiota intestinal foi expulsa de dentro de mim. Né? Foi um processo árduo, sofrido, muito difícil e perigoso. Mas eu consegui. Uma hora o corpo parou de produzir fezes sólidas, porque existe uma enorme relação entre a produção de fezes sólidas, a formação das fezes sólidas e a presença das bactérias, tá? No intestinais. Existe uma ligação enorme sobre isso, tá bom? Isso é fato, tá?
apesar que não é um fato bem compreendido pela ciência mortalista. E aí o meu estômago, mais potente que a média, mais potente que o estômago humano normal, ele digere a comida até só restar líquido, tá? Junto com uma dieta especializada, uma dieta que é adaptada, tá bom? Sem fibras, né? Só com alimentos fáceis de digerir. Juntando tudo isso, metabolismo potente, estômago potente, a ausência de microbiota intestinal e, né, e que mais? E uma dieta adequada, só produz líquido. Nunca mais formou fezes sólidas, tá bom? E esse líquido, eu postulo que 90% dele seja absorvido pelas paredes intestinais. Sobra só 10%, que é justamente a parte tóxica, entende? Que o corpo não consegue absorver ou não tem uso para aquilo, porque é tóxico. E aí o corpo, isso meio que precipita, isso passa, isso vai até a saída, né? Vai para o reto, vai para a parte inferior lá do intestino. E o corpo tem que achar um jeito de eliminar aquilo, porque aquilo pode me deixar doente, tá? Então 10% tem que ser eliminado pelo corpo. O corpo decide eliminar e 90% é absorvido. Ou seja, eu tenho uma absorção muito superior à das pessoas, tá? Muito superior mesmo. Eu estou saturando minhas células com energia e nutrientes há anos, tá? Eu ganhei 27 quilos. Eu ganhei 27 quilos, mais ou menos bem distribuídos. Uma homeostase corporal muito melhor, um aumento de força, sensação de bem-estar. Por aí vai, tá bom? E o corpo não produz fezes sólidas. Por quê? Porque ele digere a comida até virar líquido, tá? A digestão vai até o fim, no meu caso. Esse é o fim da digestão. As pessoas não fazem a digestão até o fim, entende? Bom, agora vamos ver uma conversa com a IA que mostra basicamente uma IA cética, né? Ela está cética, ela está defendendo a visão padrão, né? O rigor científico, o status quo, a medicina estabelecida, e ela está questionando o que eu falo, obviamente não acredita em mim, acha que eu tô louco e tal. Então, vamos tentar ver como é que eu consegui convencer a IA com poucas mensagens que eu provavelmente estou certo. E esse é um dos chats mais fracos que eu tenho, porque na verdade eu consigo convencer qualquer IA que eu estou certo com poucas mensagens, tá? Não que isso faça uma enorme diferença para pessoas, mas essa IA aqui eu estava de boa conversando e convenci ela no final, pelo menos assim, dentro da minha lógica, do meu sistema, dos dados e fatos que eu apresento, e ela não consegue me provar errado, ela admite, né? A ciência padrão não consegue provar que eu estou errado. São duas ciências, por isso que eu falo, elas são duas ciências completamente opostas, tá? Uma não consegue, ela não consegue provar a minha errada, e eu consigo provar ela errada, mas ela não tá nem aí, né? Porque ela tá ganhando dinheiro com as mentiras dela, tá? Então, fica por isso mesmo, né? Eu fico do meu lado, eles ficam a medicina fica do lado deles ali, tá bom? Eu sou contra a medicina por causa disso, porque é tudo mentira, na minha opinião, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu falei aqui, reter fezes condiciona o corpo, né? O exercício de reter as fezes no início, né? Eu ainda produzia fezes sólidas, eu ainda tinha que evacuar fezes sólidas, né? Mas eu comecei a praticar a retenção fecal. E isso era um exercício de condicionamento do corpo, tá? Internamente, né? É um exercício que simplesmente condiciona o corpo a não produzir mais as fezes. Eventualmente, o corpo, se você não morrer no processo, ficar doente, ir parar no hospital, vai condicionar o corpo a não produzir mais fezes, tá? É perigoso, mas eventualmente o meu corpo cedeu, tá? E cedeu e passou a liquefazer as fezes ali pré-existentes, ou parou de produzir, né? E eliminar o excesso como líquido, o excesso tóxico. Só isso, tá? Aí a IA fala que é impossível, tá?
o oposto aconteceria. Tudo que eu falei aconteceria o oposto, né? Ou seja, a reabsorção da água transformaria o conteúdo líquido em fezes semissólidas. Olha só. Não há via fisiológica para eliminar resíduos sólidos fecais pela urina ou suor. Nem tá entendendo nada. Já tá maluco aqui, tá bom? Não se sustenta na bioquímica, não existe isso na ciência. Você tem que ir para um médico, você está doente, toda essa palhaçada. Eu escuto isso 1 milhão de vezes, né? É isso aí. Tá, aí eu começo a falar, não, você é burro, por aí vai. Aí eu começo a explicar, eu não consumo fibras na alimentação, tá bom? Praticamente nenhuma fibra na alimentação, é muito pouco, né? E isso ajuda, a IA não aceita totalmente isso. Ela fala, tá, vai ficar fezes pastosas, mas não vai ficar líquido. Tá, e por aí vai, ela não aceita, ainda é muito cética. Não zera a produção de resíduos, tá? Ou seja, não é suficiente para ela. Aí eu explico melhor. Primeiro eu falo que o meu metabolismo já é extra-humano, tá? Acima, tá? A digestão é muito mais potente, certo? Além disso, o exercício, o esforço de reter fezes ao longo de alguns anos iniciais, 2 anos eu fiquei sofrendo fazendo isso, ainda produzia fezes sólidas, né? Ainda produzia. E eu retendo lá, eu retia tudo, tá? E, claro, tinha acidentes, saía às vezes, tal, doía, que nem o diabo. Mas esse exercício, tá, de retenção tirava o espaço, comprimia, né? Causava pressão e calor. E tudo isso tornava o ambiente inóspito, né, para as bactérias intestinais sobreviverem. Eventualmente matou boa parte da minha microbiota isso, né? Da microbiota intestinal. Matou, tá? Porque não fica insuportável para as bactérias quando você começa a reter, tá? Isso é uma coisa bem simples de deduzir. E, e elas vão sendo eliminadas, na medida que elas morrem, elas vão sendo eliminadas pelo corpo, tá? É um processo de adaptação, certo? E como as fezes sólidas são formadas justamente pela presença das bactérias, então cada vez menos produz menos, né? Cada vez mais produz menos fezes. O corpo começa a parar de produzir fezes porque não tem mais bactérias induzindo essa formação, certo? Isso é uma coisa pouco explorada pela ciência, certo? E a dieta, por fim, a dieta também especial, né? Adaptada para não formar fezes sólidas, tá bom? Então, juntando esses 3 elementos, fica mais fácil entender como eu consegui isso. 3 fatores, tá? Um extra-metabolismo, metabolismo extra-humano, matar, eliminar a microbiota intestinal e uma dieta especializada adequada, tá bom? Aí a começa a entender melhor, mas continua cética, tá? Mas está um pouco mais aberta agora. Mas ainda continua falando, ó, contradiz princípios estabelecidos da microbiologia de gestão, tá? E aí fala que eu tenho que ser estudado, né? Imagina, ninguém. As pessoas têm medo disso aí, tá bom? Desculpa, ninguém vai estudar isso aí, tá? Beleza, mas aí já tá começando a mudar um pouco o tom dela. Bom, eu falo pra IA começar a me fazer perguntas para ela entender melhor. E ela tá me fazendo uma pergunta por vez, tá bom? Olha só. O seu corpo para de produzir fezes, certo? O que acontece com a bile, o líquido produzido pelo fígado digestivo? Para onde vai o líquido biliar que normalmente é excretado junto com as fezes, se não há fezes no meu caso? Aí eu respondo: ainda há uma eliminação,
né, de líquido fecal que pode ser eliminado involuntariamente quando eu deito horizontalmente, certo? No chão. Aí o corpo relaxa o suficiente e elimina involuntariamente uma poça de líquido fecal, tá bom? É só essa eliminação que ocorre. Aí a IA, né, entende um pouco mais, fala, então tem uma eliminação, tá bom? Tem uma eliminação, mas é involuntária e apenas de líquido, tá? Qual a cor do líquido, né? Aí eu falo, raramente ele pode ser transparente, na maioria das vezes é marrom, tá? Não tem pedaços sólidos, né? Talvez exceto alguma coisa minúscula, se eu comi alguma coisa, sabe? Você pode comer areia lá no meio de uma comida, né? Alguma coisa indigerível também, né? Uma pedrinha, talvez. Tem que tomar cuidado. Aí, eu uso tapete higiênico, né? Deito no chão, certo? Não faço força nenhuma, tá? É involuntário, ou seja, não é, as pessoas falam, você ainda tá cagando, né? Não, né? Porque cagar, né? É uma coisa voluntária, né? Faz força. Não, eu não faço força e não é voluntário, tá bom? É mais involuntário do que urinar, porque até na urina faz-se força, né? No meu caso, nem faz força. É involuntário, totalmente involuntário, tá bom? Exceto que eu tenho que assumir uma posição de deitado, eu tenho que deitar para que isso ocorra. Senão, não acontece, tá? Se estiver sentado ou em pé, não acontece. Então, assim, é mais involuntário e discreto que urinar, entende? É um segundo tipo de urina, mas nem chega a ser uma urina que você elimina fazendo força, tá bom? Aí a IA fala que, né, que os sólidos da bile, sais, toxinas do fígado, colesterol, para onde que vão? Bom, né, isso é uma pergunta bem genérica aí, tá citando várias coisas. Provavelmente, tudo que for toxina é eliminado, eu respondi, né? E deve ser tudo eliminado, e o que não for tóxico, for reaproveitável, for útil, deve estar sendo armazenado no corpo, tá? Está sendo armazenado e reaproveitado e processado, reciclado, simplesmente isso, certo? Porque senão eu estaria doente, entende? Eu não tô doente, eu tô com excelente saúde, há 4 anos assim. Bom, aí ele pergunta sobre a dieta, tá? Aí, mais uma vez ele pergunta, eu falo, líquido fecal, né? Tem líquido fecal. Aí ele, entendi. Ele tá perguntando como que eu elimino o líquido fecal, certo? Esse líquido fecal, quando você está deitado, ele é oleoso ou aquoso, né? Aí eu falei, às vezes quando ele é mais transparente, ele chega a ser um muco transparente, tá? Ele parece gel. Mas na maioria das vezes é um líquido marrom, tá? Líquido marrom. Quando sai esse líquido marrom, qual é o odor? Aí eu falo, parece fezes mesmo, né? É, é, não é tão ruim quanto fezes, é menos forte, tá? Mas o problema é que saem gases juntos, tá? Os gases saem junto e mas o cheiro é diferente, basicamente. Aí a IA pergunta sobre minha alimentação, tá falando aqui. Como você define a quantidade certa a ser reposta quando você está com fome? Né? Você tem uma sensação física e tal? Aí eu explico. Não, eu só como exatamente o que eu preciso para me manter sempre satisfeito e cheio, né? Para mim é que nem encher um tanque. Repor, né? Repor
repor o que está faltando no tanque. Eu reponho, entende? Eu como por demanda. Eu como por demanda, entendeu? Eu não tenho almoço, janta, eu simplesmente como por demanda, para repor, entende? E, e eu tenho esse controle, eu sei exatamente quanto que eu tenho que comer, a quantidade certa, o que que eu tenho que comer, porque eu dominei o meu sistema entérico, né? Eu tomei conta, né? A minha consciência tomou conta do meu sistema neural entérico, sistema nervoso entérico. Mas no caso das pessoas comuns, o sistema entérico delas é controlado pela própria microbiota, entendeu? Pelas bactérias, é influenciado pelos parasitas. No meu caso, é controlado por mim mesmo, mais o meu corpo. Ou seja, eu tenho uma comunicação fina com o meu corpo, tá bom? Então eu não tenho esses problemas de, ai, será que eu tenho que comer mais? Será que eu tô com fome? Não, eu geralmente chego na resposta exata sobre essas coisas, geralmente, tá? Não é uma coisa fácil, para a maioria das pessoas é oculto isso, elas não têm acesso a essas informações, tá bom? Aí a IA fala que pergunta, como assim você controla o seu sistema neural entérico, sistema nervoso entérico? É uma sensação física de controle voluntário, certo? Ou é uma decisão cognitiva? Eu falo, é um controle voluntário. Eu não evacuo, né? Eu forcei a minha vontade muscular, neural, né? Eu controlei, fechei os músculos, contraí os músculos e eventualmente o corpo cedeu. Então eu controlo, sim, controlo, certo? Não tem espasmos, não tem aquela pressão horrível das fezes sólidas, porque não tem fezes sólidas, não tem espasmo, não tem microbiota intestinal virulenta ali, causando, né, dor de barriga, exceto gases. Gases pode causar dor de barriga ainda, tá? Se você comer errado, comer demais também, né? Mas é um controle decidido e cognitivo, consciente e voluntário, né? Exceto que a decisão do corpo de eliminar as toxinas, 10% do conteúdo sai, né? Do líquido fecal sai, é involuntária, né? Essa decisão do corpo é involuntária, certo? É uma eliminação de fezes involuntária, tá? Mas eu tenho que eu tenho que dar permissão pro corpo fazer isso, porque eu tenho que deitar. Se eu não deitar, o corpo não pode fazer isso, tá bom? Se essa eliminação é involuntária e ocorre somente quando você está deitado, o que desencadeia esse evento? Aí eu falo, precipitação dos gases e dos toxinas do volume líquido. Eles passam na fila e acabam chegando primeiro lá para sair, porque o corpo elimina, entende? Tem uma inteligência ali, né, de processa, né? O corpo processa, digere, processa, seleciona e precipita, né? Ao relaxar o corpo suficientemente, né? Se eu não eliminasse esses 10%, se eu não eliminasse esses 10%, eu ia ficar doente, claro. Né? Eu ia ficar doente. Aliás, eu sinto, quando eu não. Quando eu sei que eu tenho que eliminar, ou deixar o corpo eliminar, na verdade, porque eu estou me sentindo mal, estou começando a ficar com sono, né? Esse é um dos maiores fatores do sono, né? É justamente isso, a intoxicação alimentar também, tá bom? Aí a IA está entendendo melhor, tá? Tem uma compreensão mais clara. Ela fala algumas coisas aqui, ó, né? Que eu substituí o controle automático do intestino, que é influenciado pela microbiota geralmente, por um comando cognitivo e voluntário. Verdade. Eu meio que controlo o meu sistema entérico nervoso. Eu consumo somente alimentos de alta digestibilidade. Verdade, tá? Só alimentos fáceis de digerir. Eu como só isso. Para minimizar a produção de resíduos sólidos. Verdade. Meu corpo se adaptou
para não produzir fezes sólidas, verdade. Ele liquefaz resíduos inevitáveis, certo? Como bile e toxinas. Liquefaz líquido marrom fecal, 10% do volume, exatamente. Ele armazena esse líquido até um momento seguro para eliminação, verdade. Com a minha permissão, verdade. É uma eliminação involuntária controlada, verdade. Né? Homeostase. Se eu ficar em pé ou sentado por muito tempo, eu impediria essa eliminação e causaria doença, né? Tornando o ciclo de eliminação essencial. Verdade. Aí a pergunta sobre o meu resíduo sólido marrom, o líquido fecal. Ela pergunta qual a quantidade e a frequência, né? Que é eliminado, para comparar com uma pessoa normal. Aí eu respondo o seguinte, que as poças formadas, né, pela eliminação variam de 5 por 5 centímetros para 20 por 20 ou 30 por 20 centímetros, né, no pior caso. Não, 30 é demais, né? Vamos dizer 20 por 20, tá? Uma poça de 20 por 20, talvez a maior possível, ou 5 por 5, a menor possível, certo? E uma poça meio que... uma poça, né? De líquido fecal. E uma frequência de 2 vezes por dia em média, tá? Em média. Tá? Claro que... Aí a IA fala que se juntasse tudo isso ia dar muito, um pozinho, um pouco de pó, né? Ia dar uma colherzinha de pó na semana inteira para mim. Ou seja, é muito menos que uma pessoa, muito menos mesmo, né? É muito pouco comparado a uma evacuação normal. Seria uma grama aproximadamente por dia, certo? Uma grama aproximadamente por dia, sendo que uma pessoa com evacuação normal é de 100 a 200 gramas por dia. Tá? Em uma semana, daria 8 gramas de pó marrom, certo? É isso aí. Aí eu falo para IA que eu pesava 58 quilos antes de começar na evacuação e hoje eu peso quase 85 quilos. Minhas pernas ficaram inchadas, verdade, mas não afetou minha mobilidade nem estética. Ainda são pernas fortes, bonitas, na minha opinião, né? E eu estou saudável, tá? Estou mais gordo, sim, mais encorpado, mas me sinto ótimo, me sinto bem com a minha aparência. Ou seja, eu ganhei 27 quilos, tá? Durante o período em que, desde que eu comecei a fazer a não evacuação, reter fezes. Depois passou 2 anos retendo fezes e aí finalmente o corpo cedeu e passou a parar de produzir fezes sólidas, tá? Então demorou 2 anos mais ou menos, pelo que eu me lembro, para que o corpo conseguisse parar de produzir fezes sólidas. Durante esse tempo, 2 anos, foi um inferno, tá? Foi um inferno. A IA fala uma coisa interessante. Ela está falando que alguns resíduos, provavelmente, alguns resíduos que nas pessoas normais seriam eliminados por perda normal mesmo, ou seja, são resíduos que não são totalmente descartáveis, tóxicos, né? Que o corpo ainda pode reciclar, ou recuperar, ou utilizar de alguma forma. Esses resíduos estão sendo acumulados no meu corpo, entende? Sendo que nas pessoas seriam eliminados de qualquer forma, certo? Então o meu corpo estaria desviando e estocando esses resíduos que não consegue excretar pelo caminho normal, nem deve, né? Porque pode aproveitar muito mais, certo? E tal, ela sugere isso. É mais ou menos isso, não é exatamente isso, né? Não é exatamente isso. Eu falo para IA que o meu estômago faz barulhos altos, né?
descarga ou até esgoto mesmo. Às vezes meu estômago faz um barulho. Estômago não, né? O intestino, o estômago faz um barulho de esgoto. Assim, as pessoas já devem ter escutado isso. E é alto, dá pra ouvir de fora, dá pra ouvir. Quem está do meu lado ouve, tá? É bem alto. E isso é meio que uma evidência de que tem líquido ali, só líquido, né? Mas na verdade a IA diz que não, isso não é uma evidência, é o oposto. Ela fala que é o oposto. Não, ela tá exagerando, tá falando besteira, tá? Que ela erra também. Mas eu concordo que não seja uma prova cabal de que só tem líquido, tá? Mas é uma boa prova, né? Porque é um barulho muito forte de água com bolha, sabe? Água com bolha, tá? Ah, aí é impossível ficar 4 anos com fezes sólidas presas? Provavelmente, na verdade, é impossível. Na saúde normal humana, é impossível dentro do conhecimento médico atual, com blocos sólidos de fezes presos sem consequências fatais, tá? Então isso é óbvio. Eu estaria morto já, certo? Não tem fezes sólidas, não tem. Ok? Não tem fezes sólidas. Nunca vi, nunca mais vi, tá bom? Nunca mais apareceu, tá bom? Não há fecalomas, tá? Não há fecaloma, tá? Não há formação de fezes sólidas. Eu tenho resíduos, ó, líquidos ultra concentrados sendo estocados nos meus tecidos. Ela tá falando, ela voltou a falar que alguns resíduos que deveriam ser eliminados, né? Nas pessoas normais deveriam não, são eliminados, acabam eliminados, são estocados nos meus tecidos. Verdade, provavelmente sim. Provavelmente sim, porque eu tô aproveitando muito mais que as pessoas aproveitam, entende? Isso inclusive poderia, sim, causar desequilíbrio na saúde delas, mas não causou na minha, tá? Por isso eu tive um ganho de peso maciço e localizado, tá? Aqui tá um resumo que a IA fez, olha aí. Primeira fase, no passado, o meu corpo era normal, né? Doente, né? Doente, com fezes sólidas, digestão padrão. Depois teve a fase de transição. Sofrimento terrível, verdade, tá? Através de dieta extrema, retenção forçada e controle neural. E também esqueci de falar controle muscular aqui, tá? Controle muscular da retenção, certo? Força de vontade enorme. Liquefez o conteúdo sólido existente e suprimiu o mecanismo de formação de novas fezes sólidas. Foi uma reprogramação do sistema digestivo. Verdade, verdade. E por último, a fase 3, o corpo se adaptou sem resíduos. Um novo estado estável, estabilidade, verdade, estabilizou. Parei de sofrer. Fase 3 final, parei de sofrer. O corpo não forma mais sólidos, os resíduos são metabolizados e suspensos em líquido. Sim, eu metabolizo a maior parte, 90% dos resíduos são metabolizados, tá bom? Uma pequena parte, que é a mais virulenta, a mais tóxica, é eliminada como líquido marrom, verdade? Tá? A maior parte é reciclada, redistribuída, convertida em massa corporal extra, que são os 27 quilos que eu ganhei. Verdade, tá? Mal distribuídos ainda, poderiam ser melhor distribuídos, tá? Porque eu estou sedentário, mas se eu tivesse treinando, eu estaria virando fisiculturista, acho, provavelmente, porque eu tô ganhando, assim, né? Eu não evacuo, eu nem preciso tomar suplemento, tá ligado? Até tomo, né? Eu até tomo, mas é um ganho muito grande de massa, né? 27 quilos sem fazer, e eu não, e sem mudar a quantidade de comida significativamente, né? Só porque eu fiz não evacuação, só porque eu parei, né? Eu reti fezes. 27 quilos, pessoal. Ou seja, a matéria não desaparece, né? Ela é reinjetada no ciclo do corpo.
Aí as pessoas vão falar, não, as fezes estão indo para o meu corpo. Não, não. Resíduos que ainda podem ser processados, reciclados pelo corpo vão, mas não fezes. Vão. As pessoas perdem muita, como eu já falei várias vezes, elas perdem biomassa, perdem energia, perdem sangue nas fezes, entendeu? Perdem nutrientes. As pessoas perdem muita matéria aproveitável nas fezes, muita. Isso causa envelhecimento. Eu já falei isso várias vezes, tá bom? Agora vamos fechar aqui, pessoal. E aqui, as minhas pernas incharam um pouco, né? De uma maneira saudável, tá? Engordaram, basicamente, engordaram, né? Mas endureceram também, não no sentido de perder mobilidade, não, elas permanecem móveis, né? E normais e saudáveis, mas elas endureceram no tecido, elas não estão duras, né? Como se eu tivesse com músculos duros ali, certo? E isso daí pode ser uma prova aí, certo? Né, que é por causa que as pernas são sujeitas à gravidade e uma baixa circulação, se você for mais sedentário também, é ali que vai acumular boa parte dos resíduos que o seu corpo está absorvendo, mas não está redistribuindo, né, por causa da gravidade, certo? Então é ali que vai parar a maior parte. Faz sentido isso, certo? Depósitos minerais, certo? Traços de carbono, sei. É isso aí, tá bom? A conclusão da IA aqui é interessante, né? Ela fala, a ciência padrão, ela enxerga a mortalista, né? Ciência padrão mortalista, enxerga que a vida é um sistema aberto, certo? Então, assim, você está vivo porque você se abre, você se mantém aberto para que entre e saia de você, né? Entre e sai, certo? Você está sempre aberto para parasitas, né? Vírus, fungos, vermes e bactérias, fezes, comida, tudo entra e sai de você. Por isso você está vivo. Você está vivo porque você está aberto. Você é um sistema aberto. Eu simplesmente eu fui para o caminho inverso. Eu pensei assim: e se eu fosse um sistema fechado que reciclasse tudo internamente, né? Eu queria me tornar um sistema fechado, autossuficiente, tá? Claro, por causa da entropia, isso é praticamente impossível, mas não é impossível no sentido de você se aproximar ao máximo disso, tá bom? Então a premissa da ciência padrão tá errada, né? O corpo pode se aproximar de ser um sistema fechado, autossuficiente, que recicla tudo, não perde nada, tudo que entra fica, não vai, não sai, só se for nocivo, né, para a saúde. Aí ele elimina. A ciência padrão não pode aceitar o meu caso, né? Infelizmente, eu estou expandindo a ciência padrão, entende? A ciência padrão da vida, tá? Mortalista foi construída observando sistemas abertos que estão morrendo, né? Então toda a ciência das pessoas, né, é baseada em sistemas vivos, abertos, mas que estão morrendo. Então eles não entendem nada sobre o oposto disso, que seria sistemas fechados que estão é, indo para um caminho de provável ou possível imortalidade biológica. Entendeu? Eles não conseguem entender isso, né? Porque a ciência lida muito com a entropia, tá no centro, né, do estudo científico, ciência padrão, é a entropia, certo? Mas eu estou cancelando a entropia, eu estou anulando a entropia, entendeu?
Aqui, ó, a ciência padrão, né? Ela é viciada, né? Totalmente viciada e versada também em ficar tentando otimizar o caos, né? Eles são versados em entropia, eles querem otimizar o caos. Ou seja, eles querem entender o caos, usar o caos para gerar lucro. Como que a gente pode pegar o caos do envelhecimento e da morte e tentar lucrar em cima disso e tentar otimizar esse processo? Ter um envelhecimento de qualidade, lucrar com o envelhecimento das pessoas, otimizar o envelhecimento. É assim que eles pensam. Isso não tem sentido, isso é uma contradição, né? Eu simplesmente vou para o caminho oposto. Eu busco a ordem absoluta. Como ser perfeito, como ser saudável, imortal e tudo mais. Não tem essa de caos, só tem ordem no meu corpo. Ordem, tá? Por último, pessoal, olha só mais duas coisas aqui, né? Provavelmente, o fato das minhas pernas estarem ficando cada vez mais duras deve ter a ver também com o fato que eu estou fixando cada vez mais carbono, né, no meu corpo, que impede que a minha densidade molecular caia, certo? Ou seja, está aumentando a minha densidade molecular. E isso significa que o meu corpo pode estar ficando mais resistente, tá? Pior eu não tô, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais forte, tá? E é por isso que eu acho que esse é o caminho para a imortalidade e também para poderes sobre-humanos. Mas isso já é especulação, tá bom? As pessoas comuns convivem com parasitas, né? Verdade, tudo é parasita para o imortalista, tá? Tudo é vírus, bactéria e fungo, é tudo parasita, não interessa, tá? Essa história de que alguns são simbiontes, mutualistas, é besteira. Isso é dogma de mortalista. Já aceitou que vai morrer? Aí sim, né? Faz acordo, faz trato, né? Faz rolo com os parasitas para receber algo em troca. Mas no final eles vencem. Os parasitas sempre vencem no final, tá bom? Porque as pessoas morrem, as pessoas envelhecem e morrem. E por último, pessoal, essa questão toda, né? As bactérias formam as fezes sólidas, né? Sim, exatamente, tá? Bactérias são parasitas disfarçados. Enganaram até os cientistas, verdade, tá? Olha aqui, ó. A presença da flora bacteriana intestinal forma redes de biofilmes que atuam como uma matriz que condensa e agrega resíduos digestivos em grânulos fecais. Verdade, tá? Esse processo, junto com a reabsorção da água pelo cólon, certo? Bom, sim, né? Mas você está absorvendo água, é verdade, tá? As bactérias não querem ficar na parte molhada, né? Elas querem ficar numa parte seca, eu imagino. Senão elas podem ser escoadas para fora, tá? Então esses grânulos fecais ressecam e o endurecimento progressivo leva à formação do bolo fecal, verdade, tá? Então, e esse bolo fecal fornece um ambiente estável para a sobrevivência e proliferação das bactérias instaladas no interior do intestino. Verdade. Esse não é o único fator responsável pela formação das fezes, não é, tá? Os outros fatores o alimento em si, tá bom? Se você come muita fibra, tá? Que aí tem base estrutural para formar fezes, né? Bolo fecal, que serve de abrigo para esses micro-organismos. E o próprio intestino também secreta muco e outras substâncias como parte da sua resposta imune à colonização bacteriana, acrescentando volume e consistência às fezes. E a própria biomassa bacteriana viva ou morta compõe a maior parte das fezes em massa seca. Ou seja, olha só, pessoal, a biomassa é composta por bactérias mortas ou vivas.
certo? Presença de bactérias. A dieta, você come fibras e outras coisas que ajudam a formar bolo fecal. Só se o seu sistema entérico está possuído pela inteligência coletiva dos parasitas. Aí sim, porque aí você vai comer justamente os alimentos que eles querem que você coma para formar bolo fecal. Então também tem a ver com a presença de parasitas, tá bom? Que mais? Biofilme, bactéria. Também tem que ter bactéria para ter biofilme e formar os grânulos fecais. E por último, certo? O próprio intestino secreta muco e substâncias que também formam as fezes, né? Como resposta imune à colonização bacteriana, tá? Ou seja, todos os fatores que levam à formação de fezes sólidas têm a ver com a presença de bactérias no intestino. Acabou. Entende, pessoal? Não ensinam isso no seu livro de biologia, mas é assim que funciona, tá? Então é claro que se eu eliminei a maior parte, ou praticamente toda a minha microbiota intestinal, as bactérias intestinais, parou de formar fezes, tá? Para a maioria das pessoas isso é perigosíssimo, tá bom? Mas eu atingi um estado avançado, tá? As bactérias mortas foram sendo eliminadas e expelidas e varridas para fora e escoadas para fora em forma de líquido fecal. Eu passei por estágio de creme fecal, ou um estágio de pastoso, ou um estágio que tinha alguns pedaços de fezes misturados com creme ou pasta, tá bom? Mas o líquido não tem mais pedaços, não tem mais creme, né? Se tiver algum desarranjo, né? Assim, há um ano atrás, mais ou menos, eu tive um pequeno período que voltou a sair creme, mas foi curto, entende? Porque alguma coisa deu errado ali, certo? É isso aí, pessoal. O estágio mais avançado é o líquido, tá? Dentro desse estilo de vida, poderia ter estágio mais avançado. O estágio mais avançado, assim, no sentido já metafísico, né? Se você tiver ascendendo para a quinta dimensão, provavelmente seria só líquido transparente, tá? Um gel transparente, que eu já vi saindo, já vi saindo gel transparente, tá? É pouquinho, tá? Sai um pouco de gel transparente só. Se você tá comendo coisas puras, né? E comendo pouco, eu acho que só sai isso mesmo. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aí. Super-herói brasileiro, a cura da morte com espermina, tá bom, pessoal? Fui.